Agenda 21. O que é? Agenda 21 é um plano de ação formulado internacionalmente para ser adotado em escala global, nacional e localmente por organizações do Sistema das Nações Unidas, pelos governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. Reflete um consenso mundial e compromisso político que estabelece um diálogo permanente e construtivo inspirado na necessidade de atingir uma economia em nível mundial mais eficiente e equitativa. Constitui a mais abrangente tentativa já realizada de orientação para um novo padrão de desenvolvimento no século XXI, cujo alicerce é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, perpassando em todas as suas ações propostas. A Agenda 21 segue o princípio de pensar globalmente, agir localmente. Objetivo: a agenda enumera os objetivos a serem atingidos pelas sociedades para atingir a sustentabilidade. É um processo público e participativo que propõe o planejamento e a implementação de políticas para o desenvolvimento sustentável por meio da mobilização de cidadãos e cidadãs na formulação dessas políticas. Além disso, está previsto o compartilhamento dessas soluções pela sociedade, que deve analisar sua situação e definir prioridades em suas políticas públicas, sempre tendo em vista o tripé da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Os governos têm a responsabilidade de facilitar a implementação deste processo, que deve envolver toda a sociedade. Parceria e conscientização. A Agenda 21 é um processo público e participativo para o planejamento e a implementação das políticas e ações para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, ela é um importante instrumento para a conscientização ambiental e para a mobilização de cidadãos e cidadãs na formulação de políticas, na consolidação da responsabilidade social e no fortalecimento dos mecanismos participativos e democráticos. Comprometimento com soluções. É um documento que estabeleceu a importância de cada país se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Definição de prioridades. A Agenda 21 resulta na análise da situação atual de um país, estado, município, região, setor, e planeja o futuro de forma sustentável. Este esforço de planejar o futuro gera oportunidades para que as sociedades e os governos possam definir prioridades nas políticas públicas. Questões social, ambiental e econômica. A Agenda 21 não está restrita às questões ligadas à preservação e conservação da natureza, mas sim a uma proposta que rompe com o desenvolvimento dominante, onde predomina o econômico, dando lugar à sustentabilidade ampliada, que une a agenda ambiental e a agenda social, ao enunciar a indissociabilidade entre os fatores sociais e ambientais e a necessidade de que a degradação do meio ambiente seja enfrentada juntamente com o problema mundial da pobreza. A responsabilidade dos governos. Os governos têm o compromisso e a responsabilidade de deslanchar e facilitar o processo de implementação em todas as escalas. Além dos governos, a convocação da Agenda 21 visa mobilizar todos os segmentos da sociedade, chamando-os de atores relevantes e parceiros do desenvolvimento sustentável. Um processo social. Torná-la realidade é antes de tudo um processo social no qual todos os envolvidos vão pactuando paulatinamente novos consensos e montando uma agenda possível rumo ao futuro que se deseja sustentável. Origem. A Agenda 21 Global foi construída de forma consensuada, com a contribuição de governos e instituições da sociedade civil de 179 países, em um processo que durou 2 anos e culminou com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, CNUMAD, no Rio de Janeiro, em 1992, também conhecida por Rio 92.
O programa de implementação da Agenda 21 e os compromissos para com a Carta de Princípios do Rio foram fortemente reafirmados durante a Cúpula de Joanesburgo, ou Rio+10, em 2002. Além da Agenda 21, resultaram desse mesmo processo os seguintes acordos: Declaração do Rio, Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, Convenção sobre a Diversidade Biológica e Convenção sobre Mudanças Climáticas. Conteúdo: a Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e visa ainda preparar o mundo para os desafios do próximo século. O documento apresenta 40 capítulos que se dividem em 4 seções. Seção I: Dimensões Econômicas e Sociais, capítulo 2 a 8, de que forma os problemas e soluções ambientais são interdependentes daqueles da pobreza, saúde, comércio, dívida, consumo e população. Seção I: Conservação e Gerenciamento de Recursos para o Desenvolvimento, capítulos 9 a 22, de que forma os recursos físicos, incluindo terra, mares, energia e lixo, precisam ser gerenciados para assegurar o desenvolvimento sustentável. Seção I: Fortalecimento do papel dos grupos principais, capítulos 23 a 32, inclusive os minoritários, no trabalho em direção ao desenvolvimento sustentável. Seção IV: Meios de implementação, capítulos 33 a 40, inclusive financiamento e o papel das diversas atividades governamentais e não governamentais. Índice detalhado. Resultados: a Agenda 21 traduz em ações o conceito de desenvolvimento sustentável. Cada país deve desenvolver a sua Agenda 21. Seja como processo participativo ou produto deste, ela é um instrumento complementar e fundamental a outros instrumentos de planejamento e gestão do desenvolvimento. Serve também como um diagnóstico dos atores sociais em relação à realidade ambiental e do desenvolvimento de uma determinada região. Agenda 21 Brasileira, coordenada pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, CPDS, a Agenda 21 Brasileira foi construída a partir das diretrizes da Agenda 21 Global, entre 1996 e 2002, fruto de uma vasta consulta à população brasileira, cerca de 40 mil pessoas de todo o Brasil. A partir de 2003, entrou na fase de implementação, sendo elevada à condição de programa do Plano Plurianual PPA 2004 a 2007 pelo atual governo, o que lhe confere maior alcance, capilaridade e importância como política pública. Os princípios e estratégias da Agenda 21 brasileira serviram de subsídios para a Conferência Nacional de Meio Ambiente, Conferência das Cidades e Conferência da Saúde. A prioridade agora é orientar para a elaboração e implementação de agendas 21 locais com base nos princípios da Agenda 21 brasileira que, em consonância com a agenda global, reconhece a importância do nível local na concretização de políticas públicas sustentáveis. Atualmente, existem mais de 544 processos de agendas 21 locais em andamento no Brasil, quase 3 vezes os números levantados até 2002. Site Agenda 21 Brasileira. As ações prioritárias da Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão social com o acesso de toda a população à educação, saúde e distribuição de renda, a sustentabilidade urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Mas o mais importante ponto dessas ações prioritárias, segundo este estudo, é o planejamento de sistema de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. Participam da CPDS: Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Orçamento e Gestão, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Projetos Especiais, Câmara de Políticas Sociais da Casa Civil, Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, Fundação Onda Azul, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável,
Universidade Federal de Minas Gerais. Fundação Getúlio Vargas. A construção da Agenda 21 local vem ao encontro da necessidade de se construir instrumentos de gestão e planejamento para o desenvolvimento sustentável. O processo de Agenda 21 local pode começar tanto por iniciativa do poder público quanto da sociedade civil. De fato, a Agenda 21 local é processo e documento de referência para planos diretores e orçamento municipais, entre outros, podendo também ser desenvolvida por comunidades rurais e em diferentes territorialidades, em bairros, áreas protegidas, bacias hidrográficas. E, reforçando ações dos setores relevantes, a Agenda 21 na escola, na empresa, nos biomas brasileiros, é demanda crescente cuja maioria das experiências existentes tem se mostrado muito bem-sucedida.